Fala Personal Trainer, nesse vídeo a gente vai falar sobre a atração de clientes online. Salve Personal Trainer, Fabiano Malheiros aqui do Projeto Personal de Negócios, e esse é um assunto que muitas pessoas comentam comigo sobre como eu faço a atração de clientes online. E aí eu vou trazer para você aqui 4 direções, mas presta muita atenção, eu quero que você pegue papel e caneta porque isso daqui vai ser exatamente uma aula. Muita coisa que eu aprendi ao longo de 10 anos atuando na internet eu vou passar para você agora aqui, então aproveita e pega esse poder para você, porque vai ser realmente algo surpreendente. Então fica comigo aqui, porque eu vou passar a receita do bolo para você aqui agora, tá? Então são 4 direções para você atrair clientes online. Bom, o primeiro ponto é o da presença digital. Eu já falei isso em alguns vídeos anteriores, mas eu quero esmiuçar um pouquinho esse aspecto aqui da presença digital. Muita gente tem dificuldade quanto a isso. Mas a presença digital, eu vou falar sobre 3 pontos importantes que você precisa entender, tá? Então, eu aprofundo isso mais nas minhas mentorias, falo nos meus treinamentos, mas eu vou passar esses 3 pontos aqui para você ter consciência que você precisa deles para fazer a atração de clientes, senão você não conecta com o cliente. O primeiro ponto aqui da presença digital é o personagem. Quem é você dentro da sua comunicação? O personagem ele precisa ter algumas características e eu falo sempre que precisa ter 3 P's esse personagem. O primeiro P é o da personalidade. Ele precisa ter uma personalidade definida. Ele é mais para um lado ou mais para o outro? Ele é mais quente ou ele é mais frio? Ele é mais de direita ou ele é mais de esquerda? Ele tem um tom mais agressivo ou ele é um tom mais didático? Ele é mais persuasivo no sentido de vendas, ele é mais agressivo nas vendas ou ele é mais professor? Essa personalidade precisa estar muito bem definida. A personalidade é você tomar partido de algo, não é ficar em cima do muro. Precisa ter esse tom. As pessoas que não assumem uma personalidade, não colocam a sua personalidade na sua distribuição, na sua presença digital, elas normalmente criam uma mensagem morna e isso é ruim para a característica do personagem, tá? Então é muito importante você ter a sua personalidade, tá? E uma coisa importante sobre personalidade, você não pode também transparecer algo que você não é. Uma pessoa que não é tão assim agressiva, ela não pode assumir uma posição agressiva, sendo que ela é mais calma. Tá? Então você tem que colocar nesse seu personagem aquela personalidade sua mesmo. Tá? Então tem que incorporar realmente isso e não querer transparecer algo que você não é. Isso é muito importante também a gente falar sobre personalidade. O segundo ponto é o da pessoalidade. O que significa? Significa que você está falando com outras pessoas. Então você precisa entender que isso daqui não é uma máquina, isso daqui não são só números, então tem pessoas do outro lado. E você precisa entender a pessoa com quem você está falando. Isso dá um tom na sua comunicação de pessoalidade. Eu estou falando com a pessoa certa. E isso você precisa entender quem é o seu público. Para você dar o seu tom de pessoalidade, você precisa ter os interesses, as características, as dores, as fraquezas do seu público. Para você ter esse tom de pessoalidade, tá? E aí você vai colocar isso na sua comunicação. O terceiro tom é o terceiro P é o P de persuasão. Você tem que ter alguns gatilhos na sua comunicação para fazer as pessoas tomarem ação. Quando a gente fala de persuasão, a persuasão tem a ver com atitude, tomar atitude, responder, ser responsivo àquela mensagem que ela está ouvindo. Então, as pessoas precisam de alguma forma serem provocadas com a sua comunicação, provocadas a agir. Tá? Ou para clicar num botão, ou para responder uma pergunta, ou para dar uma indicação, elas precisam tomar uma atitude. Elas não podem passar pela sua mensagem e não acontecer nada. Tá? Se está acontecendo isso, é porque não está tendo o seu tom de persuasão não está sendo bom. Tá? Então personalidade, quando a gente fala de personagem, personalidade,
pessoalidade e persuasão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o ponto da causa. Você precisa abraçar uma causa. Qual é a causa que você vai abraçar? Tá? Então, eu vou ajudar a emagrecer tantas pessoas no Brasil. Eu vou ajudar as pessoas que têm dores lombares a nunca mais terem dores. Eu vou ajudar um grupo de pessoas, de mulheres de câncer de mama, a nunca mais terem câncer de mama ou voltarem à atividade de uma forma melhor. Tá? Então, qual é a causa? Você precisa ter uma bandeira para chacoalhar. Tá? Escolhe a sua bandeira e decide ajudar essa causa. Por exemplo, a minha causa aqui no Projeto Personal de Negócios é mudar a estatística de sedentários no Brasil. E como? Através de um grupo de personal trainers que se intitulam influenciadores do bem. Esses influenciadores do bem, eles, através da sua atitude, dos seus comportamentos e principalmente do seu conhecimento, influenciam essas pessoas a saírem do sedentarismo. Então essa é a nossa causa. A gente quer mexer com o sedentarismo no Brasil. E nós, se você é personal trainer, vem para essa causa. Essa é a nossa causa. Isso você precisa despertar essa causa aí no seu negócio também. Tá? Então tenha uma causa bem definida. O terceiro ponto aqui do personagem é o branding. É a imagem sua, a sua característica física. E você pode enaltecer, dar mais força às suas características físicas. Eu sou alto, magro, cabelo raspado, essa é uma característica física minha. E eu tenho que enaltecer isso, eu tenho que botar isso mais à frente. Qual é a sua característica física? O jeito que você se veste, o jeito que você anda, o jeito que você se movimenta, o jeito que você fala. Tá? Então tudo isso são características físicas que você tem que descobrir quais são as suas e você colocar isso cada vez mais à frente para construir a sua presença digital. Então com isso a gente fechou a primeira parte aqui, o primeiro pilar, que é da presença digital, que é composto por personagem, causa e branding. O segundo pilar é o pilar da distribuição de conteúdo. Então você tem que pegar todo aquele personagem e colocar dentro dos seus conteúdos. Tá? Tudo aquilo que a gente construiu no primeiro pilar tem que ser distribuído através do seu conhecimento. Você tem que pegar frações do seu conhecimento e jogar para as pessoas conhecerem você. Isso é distribuir o seu conhecimento, distribuir o seu conteúdo. E quanto à distribuição de conteúdo, eu separei aqui 3 coisas para você, para a gente aprofundar nesse tema. A primeira coisa é que o conteúdo ele precisa ser um conteúdo de qualidade. O que significa um conteúdo de qualidade? Ele tem que servir a pessoa. A pessoa vai olhar para aquele conteúdo e falar assim, cara, aprendi algo com você. Me serviu de algo isso daqui. Então tem que ser de relevância esse conteúdo. Ele tem que servir as pessoas, tem que ajudar as pessoas. E muita gente fala assim, eu vou ficar construindo conteúdo para dando meu conhecimento de graça, assim? Sim. É o que a gente chama de plantação. Você vai mostrar para as pessoas aquilo que você sabe e em uma hora aquela pessoa vai falar assim, cara, legal, aprendi bastante coisa com você, quero comprar um produto seu. E vai ter um grupo de pessoas que vai comprar e outro não. E tá tudo bem. Você serviu essas pessoas com seu conteúdo gratuito, mas tem também o seu produto que você pode servir muito mais. Tá? Então a distribuição de conteúdo serve tanto para você atrair as pessoas, como você preparar as pessoas para receber uma oferta. Tá? Então esse conteúdo, a primeira coisa, ele tem que ser um conteúdo de qualidade. A segunda coisa é que você precisa ter constância nessa distribuição de conteúdo. Não adianta você pegar um mês e mostrar um monte de coisa, ensinar um monte de coisa para as pessoas e não ter constância, no outro mês sumir. Tá? Então, para você atrair clientes, existe até uma estatística do marketing que são 7 pontos de contatos. O que significa isso? Que as pessoas, para tomarem uma decisão de compra na internet, normalmente elas têm que estar expostas a 7 conteúdos seu. Pode ser um e-mail, pode ser uma ligação, pode ser um post, mas elas vão ter 7 pontos de contato com você, normalmente em média, e a partir daí elas estão prontas para receber uma oferta ou elas estão dispostas a investir e comprar alguma coisa de você. Por isso tem que ter constância. E o terceiro ponto aqui é o ponto do relacionamento. Você precisa estar disposto a se relacionar com as pessoas, a responder os posts, responder perguntas, interagir com as pessoas. O comportamento online ele é muito diferente do comportamento offline. Significa que
a voz do cliente ele tem um peso muito maior aqui no online. Por quê? As pessoas olham os comentários para saber se você é realmente uma pessoa fidedigna, relacionável, de confiança. É só você ter um exemplo aqui, quando você vai alugar uma casa pelo Airbnb, você vai pelos comentários, o que as pessoas falaram sobre aquilo. Quando você vai pegar um Uber, por exemplo, você olha a avaliação do Uber, se é boa, se não é. Então, esse comportamento do cliente, você dar voz ao cliente é cada vez mais forte aqui. Isso daí vai atrair cada vez mais pessoas, isso atrai pessoas, você tem que estar ligado com isso. Seja relacionável na internet, converse com as pessoas, abra discussão, pergunte, esteja presente, mas principalmente interaja, faça essa interação é muito importante para dar relevância para o seu negócio. Assim a gente fecha o segundo ponto, que é a distribuição de conteúdo. Tem que ter qualidade, tem que ter constância e o seu relacionamento, você tem que ser relacionável. O terceiro ponto é o ponto que eu chamo de iscas digitais. Esse ponto é importante para você separar as pessoas curiosas das pessoas comprometidas. Quando você cria uma isca digital, eu vou dar alguns exemplos aqui, é para você exatamente criar uma lista de interessados. Tá? Então é aí que você cria essa base de pessoas que demonstraram maior interesse em comprar alguma coisa de você, ou pelo seu conteúdo, ou por você em si. Tá? Isca digital, o que significa? É quando você escreve um e-book e fala assim, ó, esse e-book aqui é gratuito, se você quiser pegar, me deixa aqui o seu contato, vem para minha lista aqui e eu dou esse e-book para você. É para você atrair as pessoas. Então imagina, que a gente chama de segmentação. Eu vou segmentar as pessoas e com um conteúdo específico, um e-book nesse caso, e as pessoas que se interessam por esse conteúdo vão vir até mim para receber esse conteúdo. Então isso é uma isca digital, tá? Mas essa isca pode ser um e-book, pode ser uma sequência de aulas, pode ser um mini treinamento, pode ser um desafio. Tudo isso são formas de você criar uma atração para separar essas pessoas, segmentar e principalmente criar essa lista de pessoas interessadas. Quando eu abro um desafio, por exemplo, esse desafio ele tem uma promessa específica. As pessoas que se conectarem com essa promessa, elas vão vir se inscrever e vão querer participar desse desafio. Gratuito, tá? E aí você consegue segmentar, entender, essas pessoas que estão aqui, elas estão interessadas nesse assunto. Então, se eu pegar e entregar essa isca aqui para ele, passar esses 7 dias aqui, um desafio, passar esses 7 dias com eles, mas no final eu fazer uma oferta sobre esse assunto, a chance de acontecer uma venda é grande. Tá? Então, essa é a forma de você atrair clientes certos de uma forma cada vez mais assertiva. Tá? Então, isca digital é uma forma aí bastante interessante, mas só vai funcionar se você tiver uma distribuição de conteúdo bacana e se você tiver a primeira parte ali de uma presença digital também bacana. Tá? Então, uma coisa está entrelaçada com a outra. E assim a gente finaliza aqui o terceiro ponto, iscas digitais. O quarto ponto é o ponto do tráfego pago. E talvez você já tenha ouvido falar ou não, mas você já percebeu que as suas postagens elas não são entregues para todo mundo. Tanto no Instagram como no Facebook, as postagens elas são em média são entregues em média entre 1 a 3% da sua base. Significa que se você tem 1.000 seguidores, 1% disso vai ser 10 pessoas, vão ser 10 pessoas e aí normalmente vai ser entregue para essas 10 pessoas só o seu conteúdo. Exatamente isso. Se essas 10 pessoas, nos primeiros momentos, curtirem o seu post, normalmente mostra para o Instagram, para o Facebook que essa postagem é boa e assim ela vai mostrando gradativamente para mais pessoas e vai chegar no máximo a 3%, a 30 pessoas. Então esse algoritmo, né, que é o nome que a gente dá para isso, do Instagram, do Facebook, ele é às vezes injusto na sua distribuição, mas tem uma causa isso. Qual é a causa? É assim que eles ganham dinheiro. Se você quer mostrar a sua mensagem para mais pessoas, você investe.
Isso se chama tráfego pago. Você paga para mostrar essa mensagem para mais pessoas. Você quer mostrar isso para sua base inteira de pessoas, de clientes, de seguidores? É possível. Pague, que nós mostramos. Você quer mostrar para eles e mais para mais pessoas ainda que não te seguem, passarem a te seguir? É possível também. Tá? Então, o grande lance é esse, que a gente precisa ter um investimento de distribuição de conteúdo aqui na internet. E esse é o tráfego pago. Representa no offline os cartões de visitas que você faz, a camiseta que você faz, os folders que você faz, tudo isso que você investe dinheiro para mostrar o seu conteúdo para mais pessoas, para falar que você tem um serviço, aqui na internet funciona dessa forma. Tá? Eu mostro para mais pessoas os meus conteúdos, as minhas peças, o que eu sei através do conteúdo que eu distribuo aqui e assim elas ficam sabendo do meu serviço. Então, essa é a forma. As empresas grandes, que são mais direcionadas à distribuição de conteúdos, eles investem, em média, 30% do faturamento em tráfego pago. Eu sei que isso pode representar uma coisa um pouco diferente para você, mas você tem que, todo mês, reservar um valor específico para distribuição, para investir em publicidade paga, em tráfego pago. Tá? Então, a partir de hoje, eu sugiro que você faça essa reserva e comece a colocar isso em prática. E eu quero deixar aqui agora um ponto muito importante, porque muita gente fala assim, Fabiano, mas onde que eu aprendo? Como que eu faço? Eu tenho dificuldade, é só apertar o botão de promover. Cara, os maiores interessados, presta atenção nisso, os maiores interessados em querer que você anuncie são o próprio Facebook e o próprio Instagram. Dentro do Instagram e dentro do Facebook, principalmente do Facebook, existe um negocinho que se chama gerenciador de anúncios. E você pode entrar lá, criar sua conta, é gratuita. Por quê? Lá dentro tem todos os tutoriais possíveis para você dar os primeiros passos nos seus anúncios pagos. E todos os cursos que você for comprar para ensinar você a impulsionar suas publicações são tirados de lá, que tem tudo lá de graça. Eles dão de graça todos os treinamentos para você fazer os impulsionamentos. Porque eles têm total interesse em te treinar, em te ensinar isso. Porque você vai botar o dinheiro lá, é lá que eles vão ganhar dinheiro. É quando você começar a fazer os impulsionamentos. Então, gaste o seu tempo, em vez do seu dinheiro, aprendendo nos tutoriais do Facebook, tá? Em vez de comprar um curso que vai te ensinar a mesma coisa. Tá? Isso eu estou falando uma coisa que ninguém fala. Tá? Então, faça isso, vá atrás ali, gerenciador de negócios. Tudo bem? Para finalizar, o grande intuito do tráfego pago é mostrar sua mensagem para mais pessoas. É mais pessoas ficarem sabendo de você e assim você atrair pessoas novas para o seu negócio. Como eu disse, eu falei que isso daqui ia ser uma aula. Espero que você tenha aproveitado esses 4 pontos e que você coloque em prática. E se você tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, tá? Eu vou ter o maior prazer em responder a sua dúvida. E a gente se vê num próximo vídeo. Um grande abraço.